por favor, no telão, a mensagem de hoje. O poder da confissão das palavras, a parte 7. Diga o poder da confissão das palavras. Diga, em minha vida há um poder. E este poder está na minha língua. Poder de morte e poder de vida. Eu escolho o poder de vida. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós escolhemos o poder de vida e não de morte. Amém? Diz o nosso apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amados, eu não venho aqui ouvir o que Deus tem para me dizer e depois saio falando o contrário. Isso não é o espírito da fé. O espírito da fé é o que se alimenta da palavra de Deus e que sai falando exatamente o que ouviu da parte de Deus. Isso é o espírito da fé. Isso é o espírito que está em mim e está em você. Por isso nós andamos juntos. Porque andarão dois juntos se um não está de acordo? Não pode. Nós andamos juntos porque nós temos o mesmo espírito da fé. Vamos orar ao Deus que nos deu este espírito? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, o Deus que nos deu o espírito da fé. A fé é dom de Deus que está em nós para nos guiar, para nos levar a este reto caminho, nos fazer andar neste reto caminho, vivendo na visão do Todo-Poderoso, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento, recebendo a ciência do Altíssimo, fazendo com que nos prostremos diante de Ti de olhos abertos, com entendimento, com sabedoria. Deus amado e bendito, Te agradecemos, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, em que podemos estar em Tua casa, neste lugar santo, para prestar culto ao Teu nome e a partir de agora ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvir a Tua voz, para que possamos falar aquilo que nós cremos, aquilo que temos aprendido pelo Teu Santo Espírito através deste altar. Obrigado, Senhor nosso Deus. Te louvo e Te agradeço. Te peço que mais uma vez Tu me uses, ó Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, para dar crescimento aos Teus filhos, para trazer o ensinamento dos céus às Tuas ovelhas preciosas, ó Pai. Que a Tua igreja seja edificada, que a Tua igreja, Senhor, cresça neste conhecimento, que viva as Tuas promessas, que recebam as Tuas promessas pelo poder da confissão das palavras, Pai. Que seja alinhada a nossa confissão à Tua vontade. Que seja alinhada, Jesus, a nossa confissão àquilo que o Senhor nos ensina pela Tua bendita, rica e poderosa palavra. Assim, Deus, eu oro, assim eu já Te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aleluia. Obrigado, minha amada e querida esposa, minha bendita pastora, meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra.
povo de propriedade exclusiva de Deus, ovelhas de Jesus, aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Jesus e segui-lo, aqueles que foram chamados pelo Senhor, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que são cabeça e não cauda, aqueles que estão por cima e não por baixo, aqueles que têm para emprestar e não tomar emprestado, aqueles que são benditos nesta terra ao entrar, ao sair, aonde colocar a planta dos pés, aqueles que são chamados também amigos de Deus. A palavra do Senhor, igreja, nos mostra que viver o Evangelho é amar. E o amor não aceita mentira. O Senhor está nos ensinando a respeito das palavras que saem dos nossos lábios. Então, nós enfatizamos bem aquilo que Deus fala para que esteja nos nossos lábios. Portanto, eu também preciso enfatizar algo aqui com a igreja que é muito sério e que nós não podemos deixar passar desapercebido neste ensinamento. Porque quando eu alinho a minha confissão, a confissão das minhas palavras, com a palavra de Deus, eu preciso entender que eu não posso aceitar mentira nos meus lábios de forma alguma. Por quê? Eu estou confessando o que a Bíblia diz, então eu estou automaticamente aprendendo a amar, eu estou aprendendo automaticamente a demonstrar o amor, a ser amável. E quando eu trago para os meus lábios a mentira, não é coerente com aquilo que Deus está me ensinando. Porque Deus não tem parte com mentira. Amém? O pai da mentira é o diabo. Então, não há possibilidade de eu amar com mentira no meu coração e nos meus lábios. Porque, infelizmente, amados, muitas pessoas dizem amar, mas elas não amam, porque elas aceitam a mentira. Elas trazem a mentira para os seus lábios. Então, elas dizem uma coisa e depois, logo depois, longe daquela pessoa, ela está dizendo outra coisa. Isso é uma mentira. Amém? Então, o amor, ele caminha de mãos dadas com a verdade. Não com a mentira, não com aquilo que eu preciso ocultar, tenho que omitir. Isso não tem parte com uma confissão poderosa para trazer as bênçãos de Deus. Amém? Uma confissão poderosa para trazer as promessas de Deus é a confissão verdadeira. Amém, igreja? É verdade, assim sim e não não. Então nós aqui aprendemos a crescer nesta verdade. Mesmo que em alguns momentos nós tenhamos que ter alguns momentos até difíceis, né, de palavras na nossa vida, em que nós temos às vezes que receber uma palavra dura, às vezes, mas ali é uma verdade. É em verdade. E se é em verdade, é em amor. Amém? Então, há muitas pessoas, principalmente, igreja, nos dias de hoje, muitos casais que precisam aprender a viver este amor. Que precisam, urgente, acertar situações através deste amor. Através desta sinceridade. Com o quê? Com palavras que curam. Com palavras que restauram, com palavras que tragam ali novamente a firmeza no relacionamento. Então muitas pessoas ficam adiando isso. Muitas pessoas ficam adiando conversas que já deveriam ter sido faladas há muito tempo, que já deveriam ser expostas. Há muitas situações entre cristãos, amados, que às vezes nós falamos destas situações, a pessoa diz assim: eu estou orando. Ok, amado. Orou com fé, com a certeza que Deus vai dar a direção, pode ter certeza que Deus já deu a direção. Por quê? Se é uma situação que tem que ser resolvida, amado, Deus não vai deixar para o ano que vem. E é uma situação que já vem se arrastando, às vezes, há meses ou há anos. Então,
precisa ser esclarecida em amor, de modo transparente, de modo sincero, de modo verdadeiro, não com ofensas, não é? Mas há situações que se precisa de uma palavra, às vezes, né, um pouco mais firme, mas tem que ser em amor, não é? No amor, não existe nada que não possa ser exposto. Quando eu estou tratando algo com amor e em amor, tudo eu posso expor. Porque é tudo verdadeiro, é tudo sincero, tudo é transparente. Eu não preciso me preocupar, né? Tem pessoas que às vezes numa conversa tem que ter cuidado para não dar, desculpa a expressão aqui, o que o mundo fala, o bola fora. E o que é dar o bola fora? É porque tem mentira. É porque tem algo que tinha que ser escondido e a pessoa acabou falando. Então isso não tem parte com Deus, isso não tem parte com o Evangelho, isso não tem parte com Jesus. Amém? Não é amor, tá? Você ter que esconder alguma coisa, você não poder falar alguma coisa, dizer que não, às vezes não é a hora, não é o momento para se falar daquilo. Isso tudo é maligno. Tem o dedo do diabo, tá? Não, precisamos, não, agora não é a hora de falar nisso. Então quando vai ser a hora? Quando a coisa aumentar? Quando a coisa piorar? Então, quando existe uma confissão verdadeira, o amor prevalece. A confiança, igreja, a transparência faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Muitos dizem que o pastor Emílio é bravo. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Muitos dizem que o pastor Emílio é enérgico. Eu já ouvi. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Eu não sei lidar com duas palavras. Eu não sei lidar com, sabe, ser transparente aqui e ali não ser transparente. Eu não sei o que é isso. Eu não sei fazer isso. Jesus me libertou. Jesus me trouxe para a luz. Então hoje eu sou luz. Então em mim não é meia luz e meia treva. É totalmente luz. Então assim, às vezes a minha total transparência incomoda outros. Incomoda outros. Uma questão aqui, dessa semana que foi citada, a pastora trouxe para mim. E ela disse, né, que teve um assunto e eu disse assim, olha, se cobrar o compromisso com o reino de Deus é ser bravo, então eu sou bravo. Porque eu como pastor, jamais, amados, eu vou deixar de cobrar o compromisso das ovelhas com o reino de Deus. Eu não aceito. Jamais vou aceitar ovelhas que não tenham e que não queiram compromisso com o reino de Deus. Então, o que eu posso dizer? Aqui não é o lugar dessas pessoas. Eu quero aqui, sim, ovelhas que queiram compromisso com Deus assim como eu quero. Amém? Então, as pessoas me dizem ser bravo por quê? Porque eu cobro compromisso com Deus. E se a pessoa não quer o compromisso com Deus, aqui é o lugar? Não é. Então, amados, quando se há verdade, a gente não tem que temer. Eu não temo. Para a glória de Deus, eu não temo nada. Não me preocupo, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido, o Deus a quem eu oro, o Deus a quem tem dirigido os meus passos. Amém? E por mais que muitos ainda continuem dizendo, não é bem assim, eu continuo assim. Por quê? Eu não vou me deixar levar pelo que a maioria diz. Eu vou me deixar levar pelo que o Espírito Santo diz ao meu coração. Amém? Porque eu sei que o fim é de vitória. O fim é de vitória. Perseguições vêm àqueles que amam o Evangelho. Perseguições vêm àqueles que amam a verdade. Perseguições vêm àqueles que se permanecem firmes na palavra de Deus. Porque nós sabemos que o inferno luta contra quem? Aquele que está firme na verdade. Porque o diabo quer que aquele que está firme na verdade balance e aceite a mentira, nem que seja só um pouquinho. Está entendendo, igreja?
Então, quando existe essa confissão verdadeira, o amor prevalece. Então, quando Deus traz uma palavra um pouco mais dura para a igreja através da boca do pregador, o amor prevalece. Ou seja, a pastora estava dizendo isso hoje, ela falou assim, amor, a ovelha, quando ela ouve a correção, ela aceita. Porque ela é ovelha. Quem não aceita? É o bode, é o cabrito. Sai pulando, não é? E a ovelha aceita e continua amando o pastor. Por quê? Sabe que vem de Deus. Então, quando tem essa transparência, tem essa verdade manifestada através da confissão, amado, o amor supera. E aí então é revelado de fato quem ama. Porque muitos dizem, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Cutuca um pouquinho. Cutuca só um pouquinho. Não precisa nem cutucar muito, só confronta, às vezes, uma situação com a palavra. Acaba o amor na hora. Acaba o amor, aí vem o que? As pedradas. E a pessoa, em vez dela, né, com amor e por amor, né, dialogar, ela já cata as pedras e manda. O que é isso? É atacar. Aí a pessoa, com autodefesa, ela ataca. Porque a confissão dela não é verdadeira. Aquilo que ela diz com os lábios ali não é verdadeiro. A verdade é aquilo que ela manifesta na hora que ela é confrontada. Estão entendendo, igreja? Então é assim, aquele que ama é quem de fato suporta. Aquele que ama é quem de fato reconhece que precisa daquilo, né? Que está vendo que é por amor, que é para o bem, próprio, e fica firme e cresce com aquilo. Então, quando existe essa confissão verdadeira, é tranquilo, o amor prevalece. Aquilo que tem que ser ocultado, não é? Aquilo que não tem parte com a verdade, não tem parte com o amor, não é? Muitos dizem, eu te amo, né? Mas na verdade, elas nem sabem o que estão dizendo, porque a hora que são confrontadas, elas se armam, expõem as suas garras, expõem as palavras duras, as palavras que ferem, as palavras que matam, as palavras que enfim, não é a confissão de amor que elas sempre falaram que tinham, né? Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E na hora que é exposta ali a situação, não é nada disso. Então, Tiago 3, versículo 2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aleluia. Então, olha, Deus quer que eu e você sejamos perfeitos. Diga isso, Deus quer que eu seja perfeito. Então, Ele deseja que todos os seus filhos sejam perfeitos no falar. Pode até tropeçar em alguma atitude, mas quando falar, seja perfeito. A confissão das nossas palavras deve ser verdadeira, com amor. Há muitos, não é, que quando, como eu disse agora há pouco, são chamados, eles vêm com ataques, eles nos machucam. Nos machucam porque eles querem trocar a situação, né? Eles querem tentar inverter a situação e deixar, às vezes, você mal na história. Para quê? Para que ter alguém a quem culpar. Infelizmente, a maioria das pessoas são assim. E essas pessoas são quem? Os que a Bíblia chamam de imperfeitos. Porque a Bíblia diz que o que não tropeça no falar é perfeito. Então o que tropeça no falar é o quê? É imperfeito. Então nós não podemos ser imperfeitos. Amém, igreja? Está claro isso? Porque os que tropeçam precisam ser ainda muito lapidados pela palavra do Senhor.
Esse tipo de cristão que quando fala, se arma, vem com ataques, machuca o outro, ele não recebe nada de Deus. Os céus são de bronze. Pode perceber, amado, você pode olhar à sua volta e ver uma pessoa quando ela, sabe, tem uma dureza no falar, quando ela fala atacando, quando ela fala para ferir, a vida dela é travada. A vida dela é fechada, não tem bênção da parte de Deus. Amém? Então nós somos perfeitos. Diga, eu sou perfeito no falar. Confissão. Amém? Confissão, porque nós temos que ser isso. Nós temos que ter uma confissão em amor, temos que ser perfeitos no falar, em toda situação. Amém, igreja? Está no telão, pastor? Refrear, o que significa? Refrear significa sujeitar, dominar, conter, moderar. Então, quando eu entendo que eu preciso refrear a minha língua, eu preciso sujeitar. Eu preciso dominar, eu preciso conter, eu preciso moderar. Todo cristão tem essa capacidade, igreja. De sujeitar, de dominar, de conter, de moderar. Ou seja, tem a capacidade de não falar nenhuma coisa errada. Tem essa capacidade. É mais fácil falar errado. É mais fácil machucar. É mais fácil as pessoas atacarem do que falar o que é certo, do que ser amável. Então as pessoas abrem a boca e não percebem às vezes o quanto machucam, o quanto ferem, né? Por não refrearem a língua. Né? O que é falado mostra a direção que se está dando à própria vida. Aquilo que sai da boca é a direção que está se dando à vida. Tiago 3, 10 e 11 diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Para nós, não pode ser. Então, da nossa boca tem que proceder bênção. Diga, da minha boca procede bênção. Amém. Amém. Versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode, é aquilo que eu disse, né? Às vezes tem pessoas que num certo momento falam algo, né, que é aparentemente amável e dali a pouco aquilo que falou já não valeu, não vale mais nada. Já não tem mais nenhum sentido. Por quê? Porque são pessoas que jorram o que é doce e o que é amargoso. Nós não podemos fazer isso, tá? No momento eu dizer algo bom e depois em outro momento eu dizer algo ruim. E muitas vezes até relacionado ao mesmo assunto, à mesma situação. Então é muito importante a forma com que nós nos relacionamos com as outras pessoas, tá, igreja? Não importa em qual área. Importa que eu seja honesto. Ok? Importa que eu seja verdadeiro e amável. Pastor, mas a outra parte não é honesta comigo. O problema é dela. É ela que vai dar conta para Deus, porque todos nós vamos dar conta para Deus. De tudo que sair da nossa boca e de toda a nossa atitude. Então isso tem que ficar bem claro na nossa vida com Deus. No nosso dia a dia. Entender que eu vou dar conta para Deus de tudo. Não posso pensar que Deus vai fazer vista grossa de alguma coisa. Não, não vai. Naquele dia vai ser tudo exposto. É muito sério. Então, eu preciso ser honesto, verdadeiro e amável com quem quer que seja. Mesmo que eu tenha que às vezes falar uma palavra mais dura, eu vou falar em amor e com honestidade. Amém? Porque tem situações que eu preciso ali, de repente, mostrar o lado correto. E eu, por ter a verdade em mim, eu não posso me omitir. Eu não posso me calar. Quantas vezes Jesus falou duro? Quantas vezes Jesus usou palavras que para alguns até feriram, machucaram? Mas ele falava em amor, com honestidade e em verdade.
Então assim tem que ser o nosso procedimento. Amém, igreja? Então, as palavras que saem da nossa boca têm que gerar vida. Mesmo que seja, às vezes, com um pouco mais de firmeza e dureza. Tem que gerar vida. Amém? Mateus 12, 34, 35, olha o que Jesus disse. Raça de víboras. Palavra dura para quem estava ouvindo. Mas era uma verdade que ele estava falando. Não era? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro... O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, quando você confronta alguém, esse alguém vai te mostrar o que ele tem no coração. Se é um tesouro bom ou se é um tesouro mau. Amado, tem tanto crente que quando é apertadinho, só um pouquinho, mostra tanta coisa ruim. É triste isso, mas infelizmente é algo que precisa ser arrumado. Tem muita situação na vida de crente que quando é confrontada, se arma. E isso é o que? É tirar do mau tesouro. Então é sinal que esse crente ainda não tem o bom tesouro no coração. E nós temos que ter o bom tesouro. Amém? Se eu uso a minha boca com palavras duras, eu mostro o que? A dureza que está no meu coração. Se eu uso a minha boca com palavras imorais, tem muito, né? Infelizmente tem muito crente, mas que usa palavras que às vezes eu olho assim e falo, nossa, é crente? Com palavra do mundo, com palavra de ímpio, com palavra obscena. Na maior naturalidade, na maior tranquilidade. Então, esse crente está mostrando do que está cheio o coração dele. Amém? Se eu uso a minha boca para mentir, eu mostro que o meu coração está cheio de mentiras. E tudo isso está ligado à confissão. O poder da confissão das minhas palavras. Então, pessoas que não têm amor, não têm Jesus. Não sabem quem é Jesus. Jesus ainda não se manifestou nessa pessoa. E são aquelas que na maioria cobram o amor. Elas pensam que elas conhecem o amor, elas sabem o que é amar, porque elas amam. Na mente delas, elas amam. E elas cobram o amor. E diz que a outra parte é quem não ama. Um coração reto, quando há esse coração reto, a boca fala coisas retas e boas. Reconhece o amor, vê o amor, porque gera o amor. Amém? Um coração mau, a boca fala coisas cruéis, coisas ruins, coisas destrutivas. Quando eu vigio os meus pensamentos, quando eu levo cativo os meus pensamentos à obediência a Cristo, olha, amados, eu não preciso ter preocupação com o que vai sair da minha boca. Eu não preciso me preocupar. Por quê? Todos os meus pensamentos estão sendo levados cativos à obediência a Cristo. Então, é tranquilo, porque da minha boca não vai sair nada ruim. Porque eu vou sacar do bom tesouro as coisas boas para falar. Amém? Em um casamento, onde o marido diz amar a esposa e a esposa diz amar o marido, porque existe às vezes a dor? Porque existe às vezes o desprazer e até a tristeza às vezes num relacionamento? Por causa da boca. Porque a boca não é refreada, a língua não é refreada e palavras machucam. Palavras ferem. Então a manifestação do amor, através das palavras, se dá com palavras verdadeiras. E o que é essas palavras verdadeiras? É o que eu estou dizendo, é aquilo que eu digo e mostro com a minha atitude, que de fato aquilo que eu digo é
a verdade. Estão entendendo, igreja? Então é uma palavra honesta, é uma palavra sincera. É um algo de fato amoroso. Jesus, ele mostrou o amor. Jesus, ele era conhecido pelo amor. E quando ele vinha com a palavra mais dura, com a repreensão mais dura, os bodes iam embora, né? Não ficavam. As ovelhas ficavam e suportavam. Suportavam. Por quê? O amor era continuado sendo visto nele. Quem ama, corrige com amor. E por amor. Para que não vão, né, para a destruição. Em Provérbios 25:12 diz: como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Então, olha, amados, quando você acha alguém sábio que repreende, você achou uma joia de ouro puro. É o que a Bíblia está dizendo. Olha que tremendo isso. Quando você tem na sua vida alguém que te repreenda por amor, você achou uma joia de ouro puro. Eu espero ser isso na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Como pastor da sua alma, eu espero ser este homem sábio, repreensor para o seu ouvido que é atento. Provérbios 27, versículo 5 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Aquilo que eu disse, a verdade transparente, a verdade sincera, né? Porque a verdade não tem como ser, né? É que as pessoas fazem de verdade certas mentiras, não é? Então, quando a verdade ela é verdadeira mesmo, vivida no amor, então a repreensão ela é franca. E melhor é essa repreensão franca do que o tapinha nas costas, né? Que diz que ama e depois vai falar mal, que depois vai criticar, que depois vai dizer que não é bem assim, que não concorda. Então por que já não diz no face a face? Não é? Assim que tem que ser o nosso relacionamento. Tudo tem que ser às claras. Tudo que tem que ser de modo franco. Amém, igreja? E principalmente na vida do casado, viu? Principalmente na vida de quem é casado. Tem que ser aberto. Não pode ter nada encoberto. Se tiver algo encoberto, o diabo está com o dedinho aí. Amém? Se tiver algo aí que tem que ser omitido, que não pode ser colocado às claras, que não pode ser falado, o diabo está dominando. Amém, igreja? Nós não temos parte com o diabo. Efésios 4, 25. Por isso... Desculpa, pastor. Provérbios 27, 5, né? Não, pastora, depois desse texto. Então, Efésios 4, 25, pastora. Então a falha não está aqui, a falha está aí. Por isso, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha que tremendo. Então, nosso relacionamento de marido e mulher tem que ser verdadeiro, não pode existir mentira, tá? Nosso relacionamento como irmãos de mesma fé tem que ser verdadeiro, não pode haver mentiras. Nosso relacionamento com as pessoas de fora tem que ser verdadeiro, não pode haver mentiras. Amém? E lembrando sempre que eu sou luz do mundo. O que habita em mim, ele é a luz do mundo. Então eu sou luz no mundo. Ok? Amém? Amados, aquele que aceita mentira,
ele ainda aceita ser governado pelo diabo. Aquele que aceita duas palavras, ele ainda aceita ser dominado pelo diabo. Aquele que concorda com mentira, ele ainda aceita ser governado pelo diabo. Aquele que entra numa mentira e faz parte dela, ele ainda aceita ser governado pelo diabo, ok? Amém? Está bem claro isso? Você está aprendendo a ter uma confissão poderosa para trazer as promessas de Deus para a sua vida. Ok? Efésios 4,15 diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tem que crescer? Tem que crescer. Amados, eu fico muito triste quando uma ovelha não cresce. Eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo essa semana. Uma ovelha aqui, que simplesmente desapareceu, a pastora entrou em contato. Oh, amada, assim. A irmã não deu mais as caras, não deu satisfação, está acontecendo alguma coisa. Inventou umas desculpas e disse: eu estou indo numa igrejinha aqui perto de casa. Olha, amados, 6 anos na graça e ir para uma igrejinha, não aprendeu nada, não entendeu nada, não cresceu. Diz que a igreja é longe, aqui é longe para vir. Com dor na perna, vai ficar com a dor na perna. Porque se na graça não recebeu cura, na lei, muito menos. Porque quem está debaixo de lei, está debaixo de maldição. Então é muito triste, porque Deus quer que eu e você cresça. Amém? Tem que crescer, não retroceder. A Bíblia diz que aquele que retrocede, Deus não tem prazer. Mas seguindo a verdade em amor. Então, se está com alguma situação, está com algum problema, conversa. Tem o altar aqui de amor para conversar, para acertar. Mas sabe qual que é o problema? As pessoas não querem conversar, sabe por quê? Porque tem medo de serem confrontadas. Tem medo de serem, expostas. Porque elas já sabem dos próprios erros. Conhecem. Sabem aonde estão errando. Então é melhor fazer o quê? Se isolar. Se afastar. E isso é o quê? Uma confissão, desculpa, amados, podre. Não é uma confissão na verdade, não é uma confissão poderosa. E pelo contrário, não vai trazer bênção de Deus. Porque em 1 Coríntios 13:6 diz: não se alegra com a injustiça. Quem? O amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então o altar, o pastor, a liderança se alegra com uma ovelha que vem com verdades para nós. E não com mentiras. E o que são as mentiras? Isso, ficar omitindo, ocultando, se escondendo. Está andando em trevas, não na luz. Porque tudo que é na luz é às claras. É transparente, é falado, é conversado, é acertado. É ou não é, igreja? Amém? Então, o amor não se alegra com a injustiça. E aí quando eu venho aqui e comento algo desse, o que vão dizer? Vão falar lá o pastor metendo pau na ovelha. Olha o pastor que não tem amor. Por quê? O culpado é sempre o pastor. A ovelha pode fazer tudo para ferir o pastor e não tem problema nenhum. Aí o pastor vem e expõe uma situação da ovelha, o pastor não tem amor, o pastor está ferindo a ovelha, está mandando a ovelha embora, é bravo, está entendendo? Tudo isso, amado, é a falta de viver a verdade. Que é o que eu prego aqui. Só que aí, infelizmente, com 6 anos de graça, que é a verdade, a ovelha não aprendeu nada.
E aí o que a gente vai ver? Destruição. Destruição, porque o que eu não quero na vida das ovelhas que Jesus trouxe aqui é destruição. Eu não quero isso. Eu não quero isso, porque o que eu prego aqui em nome de Jesus traz vida e vida em abundância, traz vitória, traz alegria, alegria completa, traz saúde, saúde perfeita, traz prosperidade, traz as bênçãos do Senhor manifestadas. E é assim que eu quero ver caminhando as ovelhas de Cristo aqui nesse lugar. Ovelhas que crescem em Cristo, que crescem na graça, e não ovelhas que ficam para trás, que vivem desse jeito. Por quê? Porque estão dando lado para a mentira. Amém, igreja? Então, nós temos que aprender a viver esta verdade, a viver este amor uns com os outros. Nos fortalecer mais e mais. Nós que estamos aqui, nós vivemos isso. É esse amor, o que nos une aqui é o amor. É o amor não fingido. Amém? Então assim, isso tem que ser cada vez mais firme na nossa vida. E nós precisamos praticar isso com as pessoas que estão do nosso lado. O nosso casamento vai ser mais forte com a prática dessa confissão. Nossa família vai ser mais forte com a prática dessa confissão, que é com o amor. Então assim, a minha confissão alinhada ao amor, o que é? São palavras que transmitam amor. Quantas vezes por dia você fala para as pessoas que estão do seu lado que você a ama? Quantas vezes você diz para a pessoa que está vivendo com você que ela é a pessoa da sua vida? Estou falando isso agora aqui para marido e para mulher. Que ela é a pessoa mais bela desse mundo, que ela é a pessoa mais que te alegra a sua vida. Enfim, as palavras que exaltem essa vida que está com você. Quantas vezes você fala? Olha, amados, tem muitos casais aí que em certo ponto do relacionamento, as palavras que eles trocam é só de reclamações. É só de murmurações, só de lamentações. E isso não é confissão de amor. E quando era namorado, tinha palavra amável, né? Quando era namorado, tinha palavras que, olha, e acho que até ia no dicionário, eu acho, procurar as palavras para falar ou para escrever. Aí casou, agora não precisa mais não, já fiz minha parte. Amados, quando se ama, se dá atenção. Quando se ama, se valoriza. Então é o que nós temos que aprender. Tudo que eu digo que eu amo na minha vida, eu tenho que valorizar. Eu não posso dizer que eu amo e depois chutar como se não valesse nada. Não posso. Eu preciso aprender a dar valor. Uma relação, ela é destruída por silêncio e desprezo. Quer acabar com uma relação? Você não quer, claro. Mas você quer ver uma relação destruída? Silêncio e desprezo. Acaba. Porque é uma relação que não está sendo alimentada. E uma relação, para ela ir bem, ela tem que ser alimentada com palavras amorosas. As qualidades têm que ser evidenciadas. Defeitos todos nós temos. Já pensou? Você vem aqui e começa a ver só os meus defeitos? Você vai me odiar. Amém? Eu começar a ver na minha esposa só os defeitos dela. Amado, não há casamento que vai aguentar. E vice-versa, né? Então, nós nos fortalecemos no nosso casamento porque nós aprendemos a nos valorizar. Ela ver em mim as minhas qualidades e eu ver nela as qualidades dela. E isso ser evidenciado. Amém? Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis
são como favo de mel, doces para a alma e medicina para... Você gosta de ouvir uma palavra agradável? Você gosta de ouvir uma palavra amável? Quem não? Não, pastor, eu não gosto. Não, pastor, eu gosto de ser tratado meio no chute mesmo, pastor. É assim que você gosta? Não. Ninguém. Então, assim, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para... Até cura. Até cura, mano. A pessoa às vezes está abatida da alma lá. Aí você vem com uma palavra que levanta ela. Cura, traz cura. Então ame com as suas palavras. Fala para o teu irmão que está aí do seu lado. Ame com suas palavras. Ame com suas palavras. Você pode começar a praticar comigo. Tá bom? Se você ainda, quiser, por favor, preciso praticar, pastor. Estou aqui, pode praticar. Pode me amar com as suas palavras. Viu? E aí depois você começa, por aí. Porque isso aqui você vai ficar craque, vai ficar prático. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de palavras agradáveis. Palavras amáveis. Eu gosto. Eclesiastes 11:8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas. Porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então nós temos dias de trevas, não que nós estamos nas trevas, mas dias de angústia, por exemplo, todos nós temos. E o que nós precisamos? Nós precisamos de uma palavra para acabar com o resto. Não, precisamos de uma palavra que nos levante. Precisamos de uma palavra que traga a cura para nós. Amém? Números 14, 26 e 27. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Olha, igreja. Acertar a confissão tem que ser algo para o resto da vida, tá? Em nome de Jesus. Sabe, tudo na nossa vida com Jesus, aquilo que Ele traz de ensinamento e que nós temos que trazer para a nossa vida e dizer, é para mim, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer, é para o resto da vida. Tá? Então, principalmente isso aqui, porque é algo que Deus abomina, Deus odeia, é murmuração. É má confissão. Ok? Então, não se permita... nem sequer deixar levar por outros. Não se permita nem sequer entrar em conversas onde há murmuração e lamentações. Não importa o nível ou a área que seja ali a murmuração. Sai fora. Sai fora. Não entra na conversa. Não dê o pano para manga. Porque Deus odeia reclamação. O Senhor ouve tudo. O Senhor ouve tudo. Diga isso, o Senhor ouve tudo. Diz para o teu irmão agora aí, o Senhor ouve tudo. Tá claro? Amém? Malaquias 3,13 diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Igreja, tem muito cristão que se pode até se dizer a si mesmo, eu não falo nada contra Deus.
Quando que eu falo algo contra Deus? Então, cada palavra que sai dos nossos lábios está sendo registrado no céu. Amém? Murmuração é pecado, e nós sabemos que traz consequências graves para a vida de uma pessoa que murmura. A murmuração trava a vida de um filho de Deus. Filipenses 2, 14 e 15 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Luz do mundo não reclama. Amém? Luz do mundo não murmura. A nossa adoração, o nosso servir, a nossa obediência, a nossa reverência a Deus, igreja, é por tudo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar, ou ainda nos dará. Então, a nossa adoração ao Senhor é por tudo que Ele é, soberano, Rei de reis e Senhor de senhores. Amém? Nós estamos aqui para adorar a Deus incondicionalmente, porque Ele é Deus. Nós precisamos aprender a nos posicionar diante de toda e qualquer situação que chega à nossa vida. Ok? Uma frase do nosso apóstolo Miguel Ângelo está no telão. Eu quero repartir com a igreja. Não fale com quem não é parte do problema ou com quem não é parte da solução. Olha que frase. Não fale com quem é parte do problema, ou não fale com quem não é parte do problema ou com quem não é parte da solução. Então, ou seja, não tem que ficar, desculpa o termo aqui, fazendo fofoca. Você tem algo para acertar, acerta com quem é devido. Eu sou assim, amados, eu não fico... Se chega algo no meu ouvido, eu vou na fonte. Na fonte. Não fico esparramando. Não, é na fonte. Ah, é? Então é assim, vamos lá. Vamos acertar. É assim que eu gosto das coisas. Resolvidos na fonte. Efésios 4, 25, 26 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tudo que tem que acertar, acerta logo. Não leva a ira para o dia seguinte, porque a ira para o dia seguinte se transforma em ódio e você peca. E quando você peca, vem a justiça de Deus sobre ti. Então, tudo que vem para a nossa vida para nos irar, resolve no dia. E esse resolve no dia, amado, é por ponto final. Amém? Não, depois a gente conversa. Não, vamos conversar agora. É agora, essa situação tem que ser resolvida agora. Vamos acertar, como vai ficar? Eu estou aqui para resolver, para acertar. Tem que acertar, tem que resolver. Com respeito, com educação, com amor, mas tem que resolver agora. Amém, igreja? Porque a Bíblia manda. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se eu for dormir com aquilo no meu coração, com aquela ira, pequei. Pequei. Por isso que nós temos o sono dos justos. Porque nós não levamos para o dia seguinte algo que está rancoroso no nosso coração. Por isso que enquanto nós dormimos, Deus faz a nosso favor. Porque não tem nada impedindo a nossa bênção com Deus. Amém? Provérbio 19, versículo 9. A falsa testemunha não fica impune. Ó. Tem mentira nos lábios? Vai vir punição. E o que profere mentiras perece. Fuja do mentiroso. Percebeu mentira? Percebeu difamação? Percebeu que é fofoqueiro? Não fica perto.
As más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então guarda de falar coisa ruim, guarda da mentira, guarda. Não fale demais. A Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Eu estava no aniversário da nossa bispa, Deus me trouxe isso à memória aqui agora. E nós estávamos à mesa, o bispo Daniel, a bispa Lídia, a pastora Cris, o pastor Odair, a bispa Jane, a pastora Daniele e eu. E eu me assentei e eles começaram a conversar. E eu observando, ouvindo. Falava alguma coisa. E num determinado momento o bispo Daniel olhou para o pastor daí e falou: nossa, o pastor Emílio fala muito, né? Eu não estava falando. Aí eu olhei e falei assim: oi, bispo. O senhor fala muito, né, pastor? O senhor pratica a mesma palavra, hein? Eu falei assim: pronto para ouvir, tardio para falar, bispo. Ele: parabéns. Então, aquele que guarda a sua boca, ele é sábio. Ele é sábio. Aquele que muito fala, ele é tolo. Se passa por tolo. E até o tolo, quando ele guarda a boca, ele se passa por sábio. Estão entendendo? Então, a Bíblia diz isso. Então, amados, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 10, 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 13, versículo 13 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos ler de novo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que as nossas palavras edifiquem os ouvintes, conforme a necessidade, conforme o momento. Que as nossas palavras transmitam graça, transmitindo o amor de Cristo Jesus que está em nós. Ame com as suas palavras. Ame com as suas palavras. Ame com as suas palavras. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.